Vamos continuar a nossa releitura, porque o Kitsune dessa semana é sobre um bom arco de My Hero Academia. Lembrando sempre que este podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do financiamento coletivo, o link do Catarse tá na descrição do vídeo, e também é um oferecimento dos membros. Você pode ajudar o projeto sendo um membro aqui no YouTube por R$ 3,99 e ter vídeos adiantados e conteúdo extra que eu ainda tenho que fazer, eu prometo que eu vou fazer, beleza? Vambora! Pois bem, eu estou aqui na minha jornada de releitura até eu chegar na parte que eu já li de My Hero Academia e que eu não li, né, a partir do ponto que eu parei, que é mais ou menos naquele arco do My Villain Academia. Então, até esta parte eu li. Este trecho que eu vou falar aqui, que tem o exame da licença provisória, tem o confronto Deku e Bakugou, e tem o arco da Yakuza, da Chie Hasaikai. Não sei como ficou isso no mangá na JBC, sinceramente. Mas esses são o trecho que eu vou falar e eu já tinha lido antes. Essa parte, inclusive, eu lembro de fazer live na época, capítulo a capítulo, de gostar bastante, de ter trechos dessa parte que eu gostei pra caramba. Então eu tô aqui na minha busca pra reentender My Hero Academia, né, pra ver se a minha opinião continua confirmada e pra algum dia chegar na parte que todo mundo acha a pior coisa do mundo, porque My Hero Academia, pra mim, é curiosamente divisivo, polarizante, porque você tem pessoas que gostam e tem pessoas que realmente tratam como a chegada do anticristo. E eu quero chegar nessa parte que My Hero Academia chega na casa de cada uma das pessoas e mata a avó deles na frente deles com requinte de crueldade. Eu não cheguei nessa parte ainda, que eu ainda gosto de My Hero Academia. Eu acho um mangá bastante legal. Mas essa parte de My Hero Academia me fez repensar uma questão. E essa questão é relacionada com o protagonista, o Deku. Eu vou chegar lá. Vamos com calma. Porque nesse trecho a gente tá partindo daquela mudança de paradigma em My Hero Academia, né? Você tem a aposentadoria do All Might, porque ele usou todas as energias que ele tinha na luta contra o All for One, e agora ele só consegue ficar na forma magrela dele, e não existe mais o herói número 1, e o mundo muda, né? Que é uma coisa que eu gosto em My Hero Academia, o mundo de My Hero Academia muda. Todo esse trecho aqui, que a gente vai ler, é um começo de trabalho da mudança de paradigma no mundo, da mudança do público, dos heróis, dos vilões, etc. É que tem uma coisa em My Hero Academia que, às vezes, eu entendo uma parte das críticas, sabe? Que eu acho que tem uma coisa muito... Eu sempre falo muito tempo que eu falo disso, muitos anos que eu falo sobre isso, desde quando eu ainda fazia lives de My Hero Academia, que existe um sentimento de que My Hero Academia não vai pra lugar nenhum, sabe? Que ele não tem coisas que, tipo, a história não tá andando. Era uma crítica muito recorrente, tipo, a história de My Hero Academia não anda, não avança, não tem grandes desenvolvimentos. E eu acho que eu entendo mais ou menos quando você pega essa passagem desse momento, de um momento pro outro. Você tem o fim do All Might, que é um momento bombástico, que é uma luta do grande herói contra o grande vilão. Não é o grande herói do mangá, porque o grande herói do mangá é o Deku, que é o personagem principal. Mas é o grande herói daquele mundo contra o grande vilão daquele mundo. Porque o grande vilão daquele mundo do mangá é o Shigaraki, né? Não o All for One. E é muito bombástico, é tudo uma mudança muito grande. E é daquelas raras vezes em que tem uma luta que é uma luta de impacto. E eu falo impacto prático, porque, por exemplo, o meu trecho favorito de My Hero Academia é uma luta num beco, que eu já defendi várias vezes, eu acho um dos melhores momentos de My Hero Academia até agora. Mas é uma luta de 2, 3 personagens contra um vilão num beco, né, numa viela. E essa não, essa é uma luta que destrói coisa, cai prédio, não sei o quê, cobertura da polícia, blá, blá, blá. Então é uma coisa grandiosa. E aí depois você sai disso e tem o quê? Escolinha. Você tem os dormitórios e você tem um campeonato na escola.
Quem tá vendo isso em vídeo agora tem um erro de continuidade, porque agora vai ter um copo onde não havia antes. Olha só. Aqui está. E eu não estou dizendo que as partes de escolinha, elas são ruins. Eu acho que toda vez que eu termino uma parte de leitura de My Hero Academia para fazer o podcast, eu escolho um trecho para terminar, que seja um trecho que termina um grande arco. Por exemplo, eu termino esse aqui no final da luta contra os caras da Yakuza, contra Shieha Saikai. Logo depois disso, sempre tem alguma coisa de escola. Ou é um campeonatinho, ou é alguma coisa um pouco menor, um arco de meio volume, ou então um arco de um volume e meio, que tem aí um... E tem muito arco de torneio em My Hero Academia, e eu realmente acho que isso influencia um pouco nessa opinião, porque esse, como eu já falei várias vezes, esse é um shonen de luta. E o público do shonen de luta quer certas coisas. Essas certas coisas passam, por exemplo, por grandes vilões, grandes lutas, lutas bombásticas, lutas de vida ou morte, poderes sendo utilizados de formas escandalosas e tudo mais. E My Hero Academia parece que depois de sair de um momento bombástico, você... Não, agora eles vão fazer o trecho onde eles ficam indo de quarto em quarto pra ver qual é o quarto mais legal, sabe? E eu acho que pra muita gente isso deve ser um anticlímax, ou também aquela sensação de, porra, anda! Sabe? Eu tava fazendo um negócio legal, agora eu tô lendo isso! Eu entendo o sentimento. Eu não tenho esse mesmo sentimento 100%, mas eu entendo um pouco porque toda vez que eu vou pegar o mangá de novo pra ler pro podcast, eu começo por essa parte e dá um pouco dessa sensação de, puta, é isso agora, né? Tá bom, vambora. E aí ele vai pegando no tranco pra mim da leitura. Mas é sempre importante a gente lembrar que esses trechos são importantes. Porque é nesses trechos que o Kohei Horikoshi trabalha os personagens. Ele vai usando o elenco de apoio para muitas coisas diferentes. Nesse trecho que a gente vai ler, por exemplo, tem o próprio Kirishima, o Red Riot, que tem um grande destaque nesse trecho, e ele é elenco de apoio, ele é um dos minions do Bakugou, sabe? Então ele vai usando alguns trechos. No passado, por exemplo, no anterior, teve um pouco de destaque para Yao Yorozu e pro Ida, de certa forma. Mas essas partes de escolinha, de torneio da escola, de relacionamento deles no dia a dia, é que faz com que esse elenco da sala, da 1A, que ele escolheu fazer isso, né? Ele escolheu fazer um elenco de sei lá quantos 20 personagens, e todos eles são personagens únicos, nenhum deles tem cara de figurante. Quando ele tem um pouco mais de cara de figurante, essa é parte da ideia. Por exemplo, aquele cara que tem o poder que é ter um rabo, e parte da ideia dele visualmente é que ele é meio sem graça visualmente. Mas ele escolheu fazer 20 personagens que são 20 personagens, e ele precisa criar esses momentos para que eles tenham algum tipo de desenvolvimento de ideia rolando ali. E eu acho que ele faz isso muito bem. Ele não faz isso de um jeito que faz com que todo personagem tenha uma puta relevância. Que eu acho que exigir isso da história é meio bobo. Porque não teve um grande flashback triste do Zero. Pra que precisa de um flashback triste do Zero? Por que precisa ter um grande momento do Zero? De vez em quando, aqui e ali, fazer um momento do Zero. Olha só como ele é. Você entende ele pelo background do comportamento dele, e aí você consegue colocar depois uma cena que usa essa característica que você foi percebendo aqui e ali. Então ele vai fazendo isso nesse trecho. Por exemplo, nessa parte dos quartos, que é uma parte muito engraçada pra mim, eu acho bem legal, tem várias piadas de como é o quarto de cada um. Então você tem o quarto sem graça da Uraraka, você tem o quarto dark com espadas na parede do maluco corvo. Como é que é o nome dele? Kaminari? Kage... alguma coisa. Kaminari é o cara elétrico. Ele tem que ser Kage alguma coisa que é de sombra, né? Eu esqueci o nome dele. Eu tenho memória muito ruim pra nomes, viu, gente? Se eu lembrei um nome de cabeça, você tem que dar estrelinha dourada pra mim. Então eu não sei. Kageyama, talvez? Kageyama é um nome comum? Talvez. Tem o fato de que quem ganha é o cara que fez bolo, então não tem nada a ver com o quarto dele ser legal, mas é pelo fato de que ele tinha um forno no quarto dele, ele fez bolo e todo mundo comeu o bolo e ele ganhou, que é uma boa piada, eu gosto dessa piada. Mas esse trecho, além de ser engraçado, também tem a ver com a Tsuyu, com a menina sapo, com a Frop. Porque
você tem um pouquinho de um momento de fragilidade dela. Porque ela não tem momentos de fragilidade, porque parte da personagem dela é ela falar na cara. Ela é bem, tipo, seca, ela tem aquela mesma cara sempre, e ela fala verdades na cara dos outros. E ela parece muito dane-se pra tudo. Mas aí nesse trecho ela tem um momento de fragilidade falando: eu falei que vocês estavam errados de sair daqui pra ajudar no resgate do Bakugou, mas eu acho que primeiro eu fui muito dura com vocês, e segundo eu fui covarde, porque vocês agiram e eu não. Então quem tá certo e quem tá errado nisso? Principalmente pensando em ser herói, heroísmo e tudo mais. E aí ela quer pedir desculpa pros caras, ela chora e tudo mais. Então é um momento de dar esse momentinho para a Tsuyu. E é um momento de fragilidade emocional que a gente não tinha visto. Então esse trecho serve pra isso. Depois tem o exame da licença provisória. E aí você tem as outras escolas, e eu, sinceramente, de tudo que eu li de My Hero Academia até agora, a existência de outras escolas e todos os novos personagens das outras escolas ainda não voltaram pra história. Então eu não sei se isso vai ser muito importante, porque tem aquele cara do vento que tem uma coisa com o Todoroki, nunca mais vi esse personagem, pelo menos que eu me lembre. Tem o cara daquela outra escola que chega de camisa polo e que ele tem o poder de, tipo, causar terremoto, que também sumiu da história, pelo menos até onde eu me lembro. Então eu não sei pra que tanto foco em apresentar novos personagens, né? Às vezes a história fica um pouco inchada demais. Mas esse também é um trecho que, além de debater algumas coisas, né? Você tem, por exemplo, aquele cara que faz umas bolas de carne e que ele é usado muito pra humor depois disso, né? Mas ele tem uma filosofia, que é uma filosofia que talvez o Sten, se ouvisse esse moleque falando, ia ficar muito puto com o moleque. Porque ele fica falando que existem classes. E ele é de uma classe superior. E meio que fala que heróis são de uma classe superior. Então, pra se provar um herói, você tem que provar que você é superior ao outro e tal. Então, isso é uma filosofia extremamente babaca para um herói. Então, você tem esse pequeno debate. E nesse momento, você tem, por exemplo, um momento do Kaminari, que não tinha tido um holofote nele até agora. Tem um trecho muito legal daquele Aoyama, que é o moleque que solta raio pelo umbigo. Porque a piada dele é que ele é muito arrogantão e ele acha que ele é especial e tudo mais. Então ele tem uma armadura bonita e a vaidade, e o cabelinho e tudo mais. Mas ele é extremamente inseguro. E ele tem um complexo de inferioridade muito grande. E tudo que ele quer é ser igual. Então, obviamente que um cara como esse tem certa semelhança até com o Bakugou, menos desenvolvido, mas certa semelhança. E ele, olhando para tantos outros personagens ali que tiveram maior destaque, que são constantemente elogiados, que estão evoluindo e tudo mais, e ele claramente não tá evoluindo, e isso causa nele um sentimento de inferioridade. Então ele tem um momento que eu acho um momento bonitinho, que ele se sacrifica, tipo, eu não vou passar nesse teste, então eu vou soltar um raio pra cima pra ver se eu atraio a atenção de todo mundo e vocês passam. Você, né, que é pro Ida naquele momento. E no fim ele ajuda toda a sala e ele também passa no negócio. Você tem um momento da Uraraka, por exemplo, que é um momento legal. Eu também não sei no que isso vai dar, mas eu gosto como ideia da questão de ela ter desenvolvido um crush no Deku, que é ao mesmo tempo um crush e uma admiração no sentido mais colegas de profissão, sabe? E ela resolve que ela não pode ficar perdendo tempo pensando em menino romanticamente. Ela precisa ser uma heroína, ela precisa evoluir, ela precisa aprender, ela precisa criar experiência. Então, deixa pra lá esse negócio de gostar do Deku como casalzinho. Eu vou me espelhar nele como herói porque ele é um cara admirável e aprender o que eu puder e seguir em frente. O que é uma decisão interessante de você colocar numa personagem. Olhar e falar, não, eu decidi que não tem mais shipping. Pra mim mesmo. Aí todo mundo continua com o shipping que quiser. Mas pra mim mesmo não tem mais shipping. Eu não me shippo mais com o Deku. Eu tenho mais o que fazer. Legal, interessante. Mas é lógico que a grande função de toda essa parte é desembocar no Bakugou.
na relação Deku-Bakugou. E em como o Bakugou é um personagem que eu acho realmente fascinante. Ele é meio insuportável. Eu acho que ele vai ficando menos insuportável com o tempo. Esse já é um trecho que ele começa a ficar menos insuportável, mas ele é um personagem interessantíssimo. Pra quem viu o meu especial 200 sobre Dragon Ball, ele é muito parecido com o caminho do Vegeta. Quando teve esse capítulo, na época, eu lembro de curtir demais o capítulo, porque dá uma profundidade a mais pra ele. Ele não é só babaca, chato demais. Ele tem uma insegurança tão grande, e ele também tem um complexo de inferioridade tão grande, que ele é um moleque muito forte, que sempre vai bem em tudo. Ele é, inclusive, essa é uma característica interessante dele. Se eu não me engano, ele é um bom aluno, né, nas aulas comuns. Tipo, ele tira boa nota de matemática e inglês. Então ele não é só um idiota que xinga todo mundo. Ele é um moleque esforçado, poderoso e inteligente. Ele só é péssimo com pessoas. E ele ser péssimo com pessoas faz com que ele falhe nessa prova de exame provisório. E aí você tem o que eu falei sobre ele ser parecido com o Vegeta. Porque se você considerar desde o começo do mangá, tudo que passou pelo Bakugou é uma sequência de derrotas. Ele só se ferra e só perde. Ele começa sendo salvo pelo Deku, daquele monstro de geleia lá, um monstro de lama no começo. Antes de entrar na escola, ele já foi capturado por um vilão. Aí ele perde pro Deku naquela provinha que tem de um prédiozinho. Ele, depois disso, é sequestrado. Não, ele ganha o torneio. Mas ele ganha o torneio de um jeito que ele não gosta, né? Ele é sequestrado por vilões, salvo de novo pelo Deku e pelo All Might, e causa, de certa forma, o fim do All Might. E aí depois ele não passa no exame de licença provisória. E isso vai minando a cabeça do moleque, que já tinha... Isso é fascinante pra mim. É um moleque que andava com o outro, tipo... Você tem o Bully, né? O moleque forte, confiante, fala alto, fala grosso com todo mundo desde 7 anos de idade e tudo mais, andando com o molequinho franzino bobinho que não tem poderes. Ele tem um poder de causar explosões. O coleguinha dele não tem poderes. E conforme o coleguinha sempre andava com ele, sempre era gentil com ele, sempre era interessado nele, ele foi criando na cabeça dele a loucura de que isso era o Deku menosprezando ele. Como assim ele tá sendo legal comigo? Eu sou tão lixo assim que esse moleque me acha abaixo dele? Então ele foi criando uma neura bizarra. E depois chega nesse momento que ele luta contra o Deku, ganha do Deku, mas ele demonstra essa fragilidade. Que tipo, por que eu tinha que causar o fim do All Might? O herói que eu sempre admirei. Então, fazer com que o Bakugou seja esse tipo de personagem é muito mais interessante do que fazer o Bakugou ser, por exemplo, o Bully que é superado pelo moleque, personagem principal, que é o nosso self-insert, né? Nosso espelho na história. Porque é, de certa forma, uma dinâmica muito parecida com, sei lá, Peter Parker e Flash Thompson no Homem-Aranha, sabe? Com o tempo, e quando eu falo com o tempo, é tipo com 20, 30 anos de gibis, o Flash Thompson foi sendo usado pra coisas diferentes. Aí ele vai pra guerra, vira cadeirante porque ele perde as pernas acho que no Vietnã, eu acho. E aí ele vai mudando e tudo mais. Mas a dinâmica no começo era, você tinha um moleque franzino que ganha poderes e agora tem força física, e ele sempre sofreu nas mãos de um bully na escola, e aí agora que ele tem a vantagem física, ele pode peitar esse bully, né? Pega as cenas de Flash Thompson nos filmes em live action do Homem-Aranha, que você vai ver isso aí direto. E é uma dinâmica muito mais simples de fazer, porque você coloca o Deku, como eu já falei antes aqui, acho que em outros podcasts de My Hero Academia, o Deku é um self-insert interessante. Ele é muito um otaku. Ele é muito parecido com protagonistas de Isekai, só que feito de um jeito menos apenas recompensa pra quem tá lendo. Porque o Isekai é feito pra isso, né? O Isekai é feito pra você ler um personagem que é igual a você, indo pra um mundo onde ele é fodão. E aí ele vai colocar todo mundo que menosprezou ele no seu devido lugar. O Deku podia ser isso, mas o Deku não é assim, e My Hero Academia não é assim, e o Bakugou é mais interessante do que isso.
O Bakugou é um personagem mais completo. Então, essa parte, tudo isso é pra desembocar no Bakugou. E mesmo até o final desse arco que eu vou falar aqui, que é o arco da Yakuza e tudo mais, o Bakugou não tem momentos de destaque. Eu não me lembro de cabeça, o que é muito curioso. Até a parte que eu li, e aí quando eu falo que eu não me lembro, eu não tô falando que não existe. Tô falando que a minha cabeça de velho já parou de funcionar. Mas eu não lembro do Bakugou, tipo, participar de missões e ganhar de vilões. Eu não lembro disso. Deve ter alguma hora mais pra frente, mas eu não lembro. Interessante isso, né? Enfim, o My Hero Academia, eu acho que ele tem uma coisa que é bastante admirável, que é a... Eu não sei se pra leitura de todos isso é divertido, mas é interessante que haja a tentativa, e eu digo que essa tentativa é, na maior parte das vezes, bem sucedida, de contar a história fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, esse trecho do teste da licença provisória, ele é uma preparação para esse grande conflito do Bakugou, ele é mais desenvolvimento pro Deku, ele é um momento de personagens que estão mais para figurantes do que para personagens de verdade, que são coadjuvantes bem pequenos para brilharem em primeiro plano, mas ele também é mais um desses trechos que vai desenvolvendo o mundo de My Hero Academia. As ideias que a história quer trabalhar e como o mundo mudou depois do All Might. Então você tem esse teste que é feito para que os futuros heróis aprendam a serem heróis no novo contexto sem o All Might, sem o grande pilar símbolo da paz. E aí você começa a ter novas ideias, que é a ideia de que agora tem que ser uma cooperação em grupo, porque nós não temos um grande símbolo que una todo mundo. Então a gente tem que ir pelo coletivo, sabe? A gente não tem uma figura central, então todos têm que compensar o fato de que o All Might não é mais o nosso símbolo da paz. Então todo o teste é feito para isso. E aí você tem outras ideias, de, tipo, a gente tem que pensar mais no salvamento das pessoas, em salvar pessoas e ser bons para a população do que só ser máquina de brigar. Porque agora a gente tem o Endeavor como o número 1 e o Endeavor não tem nenhuma simpatia do público. Ele é um cara extremamente eficiente, a taxa de conclusão dos casos dele é altíssima, mas ele tem zero carisma e ninguém gosta dele. Então, talvez você acredite que se um vilão aparecer, ele vai ser vencido pelo Endeavor, mas você não vai se sentir seguro perto do Endeavor. Então você precisa criar uma nova geração de heróis que passe essa segurança que o Endeavor não passa. Que o Endeavor não é um substituto à altura do All Might. E aí depois vai ter grandes conflitos do Endeavor, e a gente vai chegar nisso mais pra frente, que eu também acho bastante interessante. Tem aí os seus asteriscos, né? Porque a redenção do Endeavor é uma coisa muito complicada de lidar. Mas ainda é interessante que existam os conflitos. E logo depois disso você começa também... Até o fato de eles estarem no dormitório é preparação de trama, né? Porque tem o bagulho do traidor. Que eles começam a falar, tipo, pô, tem informação vazando, tem algum traidor aqui no meio, a gente tem que desconfiar até dos alunos, vamos colocar os alunos num dormitório, a gente consegue ficar de olho neles. Então tem isso também. Então tem várias mudanças de paradigma na história que vão preparando trama e tudo mais. E a grande mudança de paradigma é o fato de que, sem o All Might, também não tem o All for One, que era também a figura centralizadora no mundo dos vilões. Então agora o mundo tá um pouco mais caótico. O mundo, no caso, é Japão, né? Eu falo muito mundo, mas em My Hero Academia, o mundo é o Japão. Mas tudo bem. E aí você tem o capítulo do Twice. Esse é um personagem que eu guardei o nome. Jin Bubaigawara. Olha aí, consigo falar de primeira? Não, mas guardei na cabeça. Que é o cara que se divide. Esse capítulo é ótimo. Eu gosto muito da apresentação desse personagem, que também é uma apresentação dos próximos vilões, porque é ele olhando pro mundo e falando, agora tá, tipo, agora tem gangue achando que pode... Até os bandidos, né? Tipo, agora os bandidos estão se organizando em gangues com mais frequência, porque é melhor você ter a força do grupo, assim como os heróis estão pensando. Então tem um espelhamento, né, desse pensamento. E aí tem a Yakuza voltando, o final do capítulo é o cara da Yakuza combatendo uma gangue, né, pra
provavelmente para ter aí o seu poder de território. E você tem a conversa do All Might com o All for One, que eu vou dizer que eu acho um capítulo mais ou menos. Sabia? Acho um capítulo mais ou menos. Porque eu não acho o All for One um grande personagem. Ele é um catalisador das coisas que acontecem, né? Ele manipula o Shigaraki. O Shigaraki é um personagem mais completo do que o All for One. Mas toda vez que ele explica a motivação dele, talvez você possa ter uma interpretação um pouco mais aprofundada, mas toda vez que ele explica a própria motivação, parece tão raso. Parece muito, dá a sensação de eu fiz tudo o que eu fiz porque eu queria, e porque eu podia, porque era possível. Talvez seja um pouco da ideia de banalização do mal. Então pode ser um pouco isso. Ele não considera que... Ele não acha exatamente que ele tá certo, mas dane-se, eu faço porque eu faço. Mas a conversa dele... Porque o All Might também não é um grande personagem. Vamos combinar aqui. Tipo, não é um personagem que... Nossa senhora, como eu tô engajado no drama do All Might. Ele também é um catalisador do Deku. E ele é um personagem que eu acho engraçado. Quando ele é usado para comédia, eu gosto bastante dele. Ele não serve muito pra drama, porque ele, como pessoa, não é uma pessoa profunda. Se você considerar como se fosse uma pessoa real, né? Ele não é uma pessoa muito profunda. Então, a conversa dele com o All for One não é uma conversa muito rica. O que tem de mais interessante é que o All for One não tem nenhuma informação sobre o mundo lá fora, mas ele meio que previu tudo que ia acontecer no mangá a partir daquele ponto, porque ele é um cara muito inteligente, então ele sabe qual é a cadeia de acontecimentos mais provável de acontecer a partir daquele ponto. E tudo que ele fala é o que começa a acontecer. É a falta de confiança no Endeavor, novos grupos tentando cobrir esse vácuo de poder deixado pelo fim dele e tudo mais. Então, é interessante que ele tenha previsto, mas também não é muito interessante do ponto de vista de, tipo, quem tá escrevendo é o autor e o autor sabe o que vai fazer? Sabe? Não parece que, nossa, como ele é um personagem legal. Parece que, tipo, bom, agora o autor tá fazendo um foreshadowing do que vai acontecer a partir daqui. Então eu acho um capítulo meio qualquer coisa, sinceramente. Mas, a partir daqui, você tem um novo arco, que é o arco da Yakuza, o arco da Chie Hasaikai. Os 8 preceitos, as 8 balas, eu não sei qual é o sentido que foi usado oficialmente. Eu não lembro da dublagem, não lembro da legenda, tá valendo por meios paralelos, não sei como a JBC escreveu. E esse é um arco legal. Eu ainda considero um arco bastante legal. Ele é um arco bastante legal, principalmente por um elemento importantíssimo a partir de agora até para o meu entendimento da minha relação com o resto de My Hero Academia, que é Mirio Togata, o Lemillion, que é um personagem que eu gosto muito. Eu acho que ele é mais ou menos universalmente gostado no fandom, né? Eu acho o Mirio muito legal. E o Mirio tem uma função muito interessante na história. Mas a função acabou tendo um efeito negativo para mim, né? Eu vou chegar lá. Eu gosto muito de todo o conceito do Mirio. Que ele é um cara que tem um poder que não é overpower, né? Não é, por exemplo, é diferente do Bakugou, que tem um poder de causar explosões. Que esse é um poder muito forte. O Todoroki, que tem um poder super potente de fogo e super potente de gelo. Ele não é só, tipo, ele congela objetos e queima objetos, assim. Ele tem um poder elemental semidivino de criar fogo e criar gelo. Ele não, ele só é intangível. Só que ele treinou tanto a ponto de fazer esse poder parecer um negócio invencível. A ponto de fazer parecer que o poder de atravessar a parede é um poder de teletransporte. Quando não é, ele tá só atravessando coisas. E aí tem toda a piada dele de a roupa dele cai quando ele ativa o poder, porque que a roupa atravessa o corpo dele. E até nisso você vê o esforço dele, porque ele tem que estar sempre concentrado pra não ativar o poder. Que você vê, tipo, qual é o poder do moleque do rabo? É ter um rabo. O poder dele está sempre ativo. Ele tem um rabo. Ele não, ele tipo, o poder dele está sempre ativo, então ele vai ficar sempre pelado. Então ele precisa estar sempre concentrado pra não cair a roupa dele. Então se ele vai atravessar uma parede, se ele fica totalmente intangível, ele cai no chão. Então não, ele tem que controlar primeiro a ponta do pé, depois, sabe? É muito interessante.
toda a apresentação. Então, eu gosto muito de uma piada que é tipo, ele passa 3 páginas explicando... Não, 3 páginas não. Acho que a metalinguagem é uma personagem falando que ele passou 2 semanas explicando um negócio que podia ser explicado em um quadro. Porque ele faz o teste com os alunos da sala do Deco pra mostrar que ele é mais forte do que os caras, mas é tudo isso pra ele falar de concentração e treino e dedicação. E ele podia só falar isso, né? Então, mas esse trecho é todo muito legal, de qualquer forma. A demonstração do poder dele é muito legal. E o conceito de ele ser um moleque que era para ser o Deku. Era para ser o herdeiro do One for All. E eu vou chegar mais nesse ponto depois. Mas ele tem essa função de criar esse conflito no Deku. De novo fazer com que ele questione, tipo, será que eu sou digno? Porque o Mirio é claramente muito mais habilitado do que eu. Muito mais. Então, porra, não tem nem comparação. E agora esse poder tá comigo. E eu nem devia estar aqui. E aí cria essa insegurança no Deku também. Então ele tem uma função muito interessante na história. E ele é um personagem legal de acompanhar. Cenas com ele são cenas legais. Sabe? Eu curto o Mirio. Eu curto o design dele, a cara de tintim dele. Tudo isso é legal. O nome de herói dele, que é Lemillion, porque ele quer salvar 1 milhão de pessoas, é legal. Eu gosto de tudo do Mirio. Mas esse não é o arco do Mirio. Esse é o arco da Yakuza, né? Da Chie Hasaikai. E eu curto esse arco por alguns aspectos. Por exemplo, eu curto o aspecto de operação, sabe? De plano e aplicar o plano e tudo mais. Eu curto, por exemplo, que ele é mais uma evidência de como o mundo tá mudando e tal. Porque agora você tem a volta da Yakuza, porque você, na história do mangá, a Yakuza perdeu espaço quando surgiram as pessoas com poderes, então eles não tinham mais como competir como Yakuza, mas agora o cara quer fazer com que a Yakuza volte ao topo da cadeia alimentar do submundo, digamos assim, e ele tem o plano maluco dele e tudo mais. E esse plano tem a ver com a organização da sociedade. Então, essa organização da sociedade está sempre sendo debatida no mangá. Eu vou chegar nesse ponto da organização da sociedade e tudo mais, mas eu queria debater, antes disso, a questão do próprio grupo de vilões. Eu não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar, mas esse grupo, a Chie Hasaikai, pra mim, ela tinha que das duas uma. Ou não existir na história, ou seria um negócio pra ser introduzido nesse arco e continuar pro resto do mangá. Pra ser mais um elemento que continua para sempre. Porque introduzir e eliminar esses personagens me parece esquisito no grande esquema das coisas. Porque tem muita coisa que acumula ao longo de My Hero Academia, e essa não é uma coisa que acumula. Essa parece uma coisa que desvia pro lado. É um momento que o mangá faz uma tangente e aí volta pro caminho que tava. Porque é um trecho, tipo, o mangá é muito centralizado. Isso é uma coisa boa desse arco, na verdade. Também, paradoxalmente. Porque o mangá é muito concentrado na Liga dos Vilões, no All for One, no Shigaraki, e, por um lado, isso é coeso. E quando você coloca a Chie Hasaikai com uma ideia completamente diferente, parece um desvio esquisito de caminho. Por outro lado, também tem uma característica positiva que é, pelo menos, o mundo se expande um pouco, né? Que não é só esse grupo de vilões contra esse grupo de heróis. Então o mundo é maior do que isso. Mas ele também tem uma característica que é... Não é um arco que existe apenas porque um grupo específico de vilões está atacando a escola e atacando o All Might. Porque continuamente o que acontece são ataques à escola e ao All Might, e por isso os alunos e o Deku se envolvem. E o mundo fica pequeno, né? Parece tudo muito restrito. É aquela coisa que eu falo que parece estranho, o quanto o Japão de My Hero Academia gira em torno dessa uma escola. O quanto essa uma escola é importante para a sociedade. Sabe, os jornais estão debatendo o que o marista do bairro de rico fez. As decisões do Colégio Objetivo dos Jardins. Eu só tenho referências de São Paulo, eu peço desculpas, tá?
Coloque aí um nome de escola de rico no seu estado, porque eu não conheço. O Pueridomus é outra escola de rico que eu trabalhei numa época. Terrível, mas enfim. O Pueridomus tomou uma decisão administrativa e aí isso sai nos jornais e tem imprensa e coletiva de imprensa na porta da escola. É estranho. Então, quando você tem um arco que o mundo se expande e você tem outros bandidos querendo outras coisas, e o arco não é defender a escola de um ataque, mas é salvar uma menina e, através dessa menina, desbaratar uma operação criminosa, faz mais sentido. Talvez, é outra escolha também, ou você não coloca esse grupo na história, ou a história é toda composta por grupos desse tipo também. Pra mim, tendo só esse, parece muito estranho. Parece um asterisco numa história que é, por outro lado, totalmente coesa. Então eu tenho esse take que talvez não faça sentido pra mais ninguém além de mim. Diga se você concorda ou discorda nos comentários, por favor. Eu digo também que eu acho que esse grupo devia ou não existir ou se alongar ao longo da história, que é pelo fato de que os personagens de My Hero Academia brilham com o tempo. Mas os arcos de My Hero Academia são curtos. Então, o que acontece é que quando você coloca um grupo de vilões, nesse caso, que só participa da história num período muito curto de tempo, você não tem, para o tipo de narrativa de My Hero Academia, tempo para que esses personagens se desenvolvam. Porque o cara quer fazer, né, o Kohei Horikoshi, ele quer fazer arcos mais ligeiros, o que eu gosto. Os arcos ligeiros funcionam quando são, por exemplo, com a Liga dos Vilões, porque ele desenvolveu um pouco em um arco, depois mais um pouco no outro arco, depois mais um pouco no outro arco, e aí você vai incrementando o desenvolvimento desses personagens em arcos curtos. Se todo o tempo que os personagens têm é o arco curto, eu sinto que eu queria conhecer mais o Overhaul. E o Overhaul, o líder da Yakuza, ele é um personagem que me pareceu meio raso. E eu acho que ele me pareceu meio raso porque ele tentou amarrar umas coisas que talvez não precisassem ser amarradas. Porque boa parte desse arco é esse questionamento do funcionamento do mundo, certo? Então ele não é um arco da Liga dos Vilões atacando o All Might e a UA, mas ele ainda é sobre heroísmo e sobre os poderes. E sobre o fato de que as pessoas têm poderes, têm os quirks, né, as individualidades. E como isso muda a sociedade. Então ele quis amarrar essa questão da Yakuza nesse grande debate de My Hero Academia, da organização da sociedade como um todo. E a maneira como ele arranjou para fazer essa amarração me soa como desculpinha para um flashback rápido e seguir em frente, porque ele tem aquela máscara da peste, né? Aquela máscara do bicão, assim, porque ele é germofóbico e tudo mais. E aí tem uma explicação de que, muito rapidamente, tipo um quadro, 2 quadros, que tem uma narraçãozinha, assim, de flashback, dizendo que houve um rumor de que os poderes, eu nem lembrava disso, de que os poderes surgiram por uma infecção de um rato. Então, a primeira mutação genética que surgiu numa pessoa que fez ela ter superpoderes foi porque ela foi mordida por um rato que tinha alguma coisa e fez o DNA dele mudar, e isso se espalhou como um vírus. E aí depois os caras descobriram que não tinha nada a ver com isso, porque essa é uma teoria idiota, né? É uma teoria nível Covid, né? Ah, porque são os morcegos da China. É meio assim. E a teoria não faz o menor sentido. Mas isso ficou na cabeça dele, então ele acha que quem tem poderes é doente. E a sociedade é doente como um todo. E quando eu vi, porque eu passei essa releitura toda tentando entender o Overhaul, tentando ver se eu... Porque o arco todo tem várias outras funções além disso, e eu nunca liguei muito pro Overhaul. E aí tem a explicação, que eu tinha esquecido completamente. E eu achei uma explicação muito qualquer coisa. Muito desculpinha pra amarrar a história, sabe? Tipo, a história... O arco precisa ter a ver com heróis, vilões e poderes. Então essa é a desculpa, sabe? E aí com o fato de que todo mundo fica falando pra ele continuamente, tipo, você é meio hipócrita, né? Que você usa muito a sua individualidade pra uma pessoa que é contra a existência de individualidades. E tem outro negócio que me deixa um pouco confuso nesse arco, que eu acho que ele estabelece um pouco mal a questão da honra da Yakuza. Porque quando você para pra pensar que eles eram
o topo da cadeia do submundo do crime, e eles perderam esse espaço, e agora o Overhaul. Inclusive, essa era uma coisa que eu acho que podia ser só isso o arco. Não precisava do Overhaul ter uma relação pessoal de nojo e germofobia com os poderes. Porque o plano dele, que tem a ver com isso, é um baita plano interessante que faz sentido. E eu não consigo entender por que o pai adotivo, o chefão da Yakuza do Overhaul, é contra o plano, porque ele é tipo cruel demais. Então eu acho que a história estabelece um pouco mal essa questão da honra da Yakuza, que talvez com um pouco mais de tempo poderia ser um pouquinho melhor desenvolvido e espalhado na história. Mas o plano do cara é ótimo! Se fosse só esse plano que é, eu consegui achar uma menina cujo poder eu posso extrair dela e fazer com que as pessoas percam os poderes, percam as individualidades. Porque o poder dela, que é um poder de rebobinar, faz com que o corpo da pessoa reverta para o ponto em que o poder, a individualidade ainda não despertou. Com isso, eu posso fazer uma arma, uma bala, que vai cancelar o poder dos caras, ao mesmo tempo que eu vou fazer o antídoto disso. Então eu posso controlar as duas pontas da guerra. Eu posso fazer uma guerra que eu vou gerar a doença e gerar a cura. E os dois lados vão querer negociar comigo, porque só eu tenho isso aqui. Então a gente vai pro topo máximo da cadeia, até acima dos heróis. Acima de como a sociedade funciona. Ele vai monopolizar o funcionamento da sociedade como um todo. É um baita plano. Se o plano fosse só esse, ia ser um puta arco. Mas ele quis colocar essa questão de, quando criança ele viu que era um rato e agora ele tem nojo. Meio bobo, vai. Meio bobo. Enfim, como eu disse, o arco é legal. O fato de que você tem a operação toda, aquela reunião pra fazer a operação, com vários personagens tendo debates onde eles discordam uns dos outros, com argumentos que fazem sentido pra personalidade de cada um deles. Fazendo um paralelo meio bobo aqui com aquele trecho que eu li do Jujutsu Kaisen, você lê Jujutsu Kaisen, às vezes, nesses trechos que eles estão só debatendo o funcionamento de poder, e tanto faz quem tá falando, sabe? Porque eles só são exposição, exposição, exposição. Aquele debate do plano dos heróis é um debate onde os personagens fazem sentido, o ponto de vista deles e o que eles estão expondo naquele momento faz sentido pra quem eles são, é bem legal. Até aquele personagem novo, o Lock ou Rock, eu não sei qual é a ordem certa. Ele é um personagem muito interessante, que ele é um cara super desconfiado, né? Tipo, porra, nada tá bom pra ele, ele reclama de tudo. Então eu gosto dele como um elemento pra gerar um conflito ali. Até uns momentos que fazem com que os personagens tenham que tomar decisões interessantes. Porque quando, coincidentemente, o Deku e o Mirio encontram a Eri no beco, o Deku no beco, de novo, e eles têm que tomar a decisão, e o Deku não queria tomar essa decisão, mas o Mirio toma essa decisão por ele, tipo, não é a decisão mais inteligente agora salvar essa menina. E aí eles ficam com esse peso dessa culpa. Que tipo, pensando friamente foi a melhor decisão, porque aí agora a gente pode ter, isso é uma informação importante, a gente não vai acabar com a operação toda, que eles iam ferrar tudo, porém, nesse não ferrar tudo, a menina vai ficar sofrendo por mais, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Vai saber se ela vai estar viva quando a gente achar ela no covil dos caras, que claramente ela tá sendo torturada. O sentimento de eu sou um herói e eu tenho que salvar essa menina, junto com o pragmatismo de não é hora, vamos com calma e usar essa informação. Esse é um conflito que eu curto muito. Esse é um momento que eu curto muito em My Hero Academia. Mas é aí que eu vou chegar no meu ponto principal deste episódio do podcast, que é a minha leitura, pelo menos a minha leitura pessoal, de o que este arco está fazendo. O que é o ponto principal desse arco. My Hero Academia questiona o tempo todo essa divisão da sociedade. Eu já falei disso em outros episódios também, e eu vou continuar falando disso em vários episódios, porque isso é um tema recorrente em My Hero Academia. É uma divisão da sociedade em castas, e essas castas são meio arbitrárias. Então você tem, com frequência, os párias da sociedade, as pessoas que são diferentes, sendo abraçadas pelos vilões. Porque no mundo padrão, no mundo mainstream,
né, das pessoas que são consideradas normais, certas coisas não são aceitáveis. É o conflito daquele moleque que tem o poder de controlar a mente. Que as pessoas olham e falam, caramba, mas ele tem o Shinso, o nome dele. Caramba, ele tem um poder de controlar mentes. Isso é muito coisa de vilão. E aí ele já é colocado numa caixinha. Então se você não cuidar bem desse moleque, você pode perder ele para os vilões. O Bakugou foi um caso desse. Era um que os vilões olharam e julgaram errado, mas julgaram, tipo, esse moleque aqui, ele é desequilibrado. Ele não tem como se encaixar no mundo dos heróis. A gente pode trazer ele pro nosso lado. Então você tem essa função dos vilões de abraçar quem é diferente, quem não é considerado normal dentro dos padrões do que é decente e comum na sociedade. Isso tem muito a ver com as individualidades. O que é, quando a gente para pra pensar, um nome muito interessante para poderes. Que não é só poderes, eu tenho o poder do gelo, o poder do fogo. É uma individualidade, entre aspas. É uma característica própria sua. E as pessoas estão sendo divididas nessa sociedade por conta das suas características individuais. Então é tipo, por exemplo, vai entrar um pouco mais pra frente as pessoas que nascem com características físicas diferentes. Então você tem o Deku, ele tem o poder da super força e tudo mais, mas ele é um menino, que nem qualquer outro menino. O Bakugou causa explosões, mas ele é um menino. Mas você tem o cara que é o corvo, o cara da sombra, que tem uma cabeça de corvo e tem bico. As coisas precisam ser feitas para alocar esse cara, e nem sempre as coisas são feitas para alocar esse cara. É o Spinner, que é o cara de lagarto, que tem muito, vai aparecer mais pra frente, esse conflito de tipo, a sociedade não é feita para alocar uma pessoa como eu, um cara que tem cara de lagarto e escamas. Sei lá, pessoas gordas, pessoas altas demais, baixas demais, sabe? A sociedade não é feita para pessoas fora do padrão. E esses padrões, em My Hero Academia, são estabelecidos através das individualidades. E é por isso que você tem esse arco, que é um arco de um cara que tá decidindo acabar com as individualidades e usar isso para controlar a sociedade como um todo. E é por isso que você tem um foco grande nesse arco em um personagem como o Mirio. Que o Mirio é um cara que tem um poder, entre aspas, sem graça, e ele fez esse poder ficar poderoso. Então não é essa característica inata dele que fez ele ser quem ele é. Foi ele que fez ele ser quem ele é. E é isso que pega no Deku. Porque o Deku tem também, assim como vários personagens, uma insegurança muito grande. Ele tem esse baque nesse momento que é, caramba, o Mirio é muito mais capacitado do que eu. É quase, de certa forma, como se o Deku tivesse um conflito dentro dele que refletisse o conflito do leitor de My Hero Academia. Porque o Deku é colocado numa conta desses personagens que ganharam poder de mão beijada e não tem esforço, sabe? Não tem graça ver a história do Deku porque ele ganhou o poder máximo, mais poderoso, Ultra Plus de tudo. Então ele não tem esforço, ele não se desenvolve. O que eu acho que é uma leitura absurdamente estúpida para o caso de My Hero Academia, porque a história de My Hero Academia é a história do esforço do Deku. Toda a história de My Hero Academia é acompanhar o desenvolvimento do Deku. É o Midoriya se esforçando 100% do tempo. Nesse caso, ele tá se esforçando para domar um poder que vai destruir ele de dentro para fora, porque é muito poderoso. E não... Eu acho que as pessoas pensam que o único caso de esforço interessante, dramaticamente falando numa história, é quem começa de baixo e vai pra cima. No caso, o Deku começou de baixo e foi pro nível 100, e agora ele tem que controlar o nível 100. E pra muitas pessoas isso não é tão forte, tão interessante, tão legal de acompanhar numa história. Eu acho melhor do que, sei lá, uns solo leveling, por exemplo. Que tudo bem, o cara começa como um lixo e depois se torna poderoso, mas ele se torna poderoso na passagem de 3 capítulos, né? Você lê, assim, da página 50 pra página 100, pronto, agora ele é o cara mais poderoso do planeta. Não é tão interessante quanto My Hero Academia pra mim. Solo Leveling tem outras características interessantes, ok? Eu preciso continuar lendo, alguma hora vai ter outro podcast. E, voltando, é por isso que é muito da hora que o Mirio perca os poderes dele no final. Porque você apresenta o personagem como a característica principal dele, o fato de que ele fez aquele poder sem graça ser poderoso. E agora ele não tem mais isso.
Então, como ele vai lidar com isso? Fora a morte do mentor dele, né, que é o Nairai. Então você tem uma carga dramática no Miryô muito grande. E todo o caminho dele... O que eu acho, por exemplo, que o Overhaul foi pouco desenvolvido, o Miryô precisou muito menos, até porque o Overhaul precisaria de mais tempo para as características do personagem dele e para o que o personagem dele queria e tudo mais. Eu acho que ele precisaria de um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de estofo. O Miryô é muito mais simples nesse sentido, porque ele é mais direto ao ponto. Mas, com o tempo que ele teve um arco completo, com praticamente começo, meio e fim, e agora um recomeço. Não quero spoiler, o mangá dá uma dica de que, de repente, o poder da Eri pode reverter o que foi feito no Miryô e ele pode recuperar os poderes dele, caso a Eri consiga controlar os dela, né, do poder de rebobinar. Mas, de qualquer forma, o fato de ele terminar o arco e até onde eu li o mangá ele não ter poderes, por favor não coloque spoilers, eu acho muito legal. Eu acho o final do arco meio esquisito pra mim. Outro take muito particular meu, tá? Se você discorda, você pode colocar nos comentários, Kitsune, isso que você falou da luta final, nada a ver, tanto faz. Mas eu olho pro Overhaul ao longo de todo o arco e eu não vejo luta nele. E aí, de repente, ao final do arco, que obviamente tem toda a operação que é muito da hora, tem várias lutas legais, tem luta com coisa legal que me irrita, por exemplo, o Fat Gum, que o Fat Gum é de novo o Choji, né? Ah, ele é o gordo. Qual é o poder do gordo? Gordo. Esse é o poder do gordo, ser gordo. E aí ele absorve as coisas na gordura e na barrigona dele. Mas quando ele vai lutar e ser fodão e legalzão, o que ele fica? Magro. Porque não dá pra ser legal gordo. Só pode ser legal magro. Não é? Então tem isso, mas a luta do Kirishima, que é junto com ele, mas também tem uma outra contra um cara que fica com as facas na cabeça e tal, é uma luta muito legal. A luta daquele maluco que tem um poder de desorientar, que é tipo um poder de bêbado, que é uma baita ideia legal de poder e tal. Tem várias lutas legais, a operação como um todo eu acho bacana, mas aí de repente no final você tem uma luta contra o Overhaul e eu não vejo luta no Overhaul. Eu acho nada a ver o Overhaul lutar. Ele não me parece um personagem lutador. Ele me parece um personagem que faz os outros lutarem. Por mais que tenha um background de ele ser briguento quando moleque e tal, e violento. Então, talvez o mais interessante pra ele fosse uma coisa mais de torturador do que uma coisa de luta. Porque aí ele vira um monstrão, porque ele se funde com outro cara, depois ele pega um monte de pedra do chão e faz um monstrão, e Deku luta com praticamente um kaiju. Eu acho esquisito. Pouco esquisito que esse momento seja um momento de luta contra o Overhaul. É uma coisa particular minha, tá? Acho que nem todo arco precisava ter uma grande luta épica. Mas eu acho que é só assim que as pessoas entendem que esse é um grande arco, né? Se não tivesse uma luta épica, talvez fossem considerar anticlimático, sei lá. E também me incomoda, de certa forma, essa palavra talvez seja um pouco forte, mas eu não sei o que é uma palavra mais fraca do que incomodar, que ainda passe o que eu quero dizer. Mas enfim, me incomoda, entre aspas, o fato de a luta final ser do Deku. Por quê? Me parece um momento meio fairy tail pra começo de conversa, né? Que o arco é todo... O grande clímax emocional é de um cara e aí o Natsu chega pra lutar no final e vencer o vilão. Tipo, o que o Natsu tá fazendo aí? O arco era da Elsa, mas tem um pouco disso. Mas é porque esse arco me fez pensar numa questão. My Hero Academia é um bom mangá. Um mangá que eu gosto. E uma das coisas que eu mais gosto nesse mangá é o fato de que ele está sempre se questionando. Ele está sempre questionando alguma coisa. Ele tem uma ideia central e ele está sempre colocando vários pontos de vista diferentes nessa ideia. Então ele pega a ideia de heroísmo e está o tempo todo questionando a ideia de heroísmo, certo? Esse arco foi mais uma vez uma contestação e uma discussão do que caracteriza heroísmo. Através da ideia dos poderes. Se a sociedade tem que ter esses poderes, se é bom ou ruim que as pessoas, cada uma tenha um poder e tudo mais. Das consequências do que isso pode causar e tudo mais. Então a história está sempre questionando isso. E aí você tem o Deku. E o Deku, ele tem uma função muito importante nessa história. Só que eu gostaria que ele não tivesse só uma função. Eu gostaria que ele também fosse mais um personagem na história. O que eu quero dizer com isso? Existe uma coisa que eu já falei algumas vezes,
que o Deco é meio Capitão América. No sentido de que o Capitão América, ele já era um herói antes de tomar anabolizante e virar herói. Ele já tinha o espírito dentro dele de o que significa ser um herói. E aí ele ganhou os poderes para fazer jus ao seu senso de justiça. E eu não li tanta coisa assim, nem de Capitão América e nem... Tipo, eu trabalho com isso, mas a gente faz muitas coisas paralelas e tudo mais. Então eu não li tantas coisas que tem o Capitão América ao longo da minha carreira profissional de tradutor e editor de quadrinhos Marvel. Mas tem uma coisa que acontece com frequência e que funciona nesses contextos. Eu não sei como acontece em contextos de quadrinhos do Capitão América, onde ele tá sozinho. Eu li uma fase só, meia fase só, do Capitão América, que eu acho que era a fase depois do Império Secreto e tal, e aí as discussões eram outras. Mas o que acontece com frequência é que quando o Capitão América é posicionado dentro de um grupo, o que acontece com frequência porque ele é dos Vingadores, quando ele tá posicionado dentro de um grupo, ele é meio que o personagem usado para mostrar qual é o lado certo. Então se tem uma discussão e tem alguém que discorde do Capitão América, boa parte das vezes, para não dizer 100%, boa parte das vezes, o cara que é contrário ao Capitão América tá errado. O Capitão América, ele é o cara certo. Ele já decidiu para si mesmo, ele tem instintivamente todos os instintos certos para decidir o que é certo e o que é errado. E o Deco também tem isso. Ele não tem só a característica de ser um cara que já sabia o que era ser herói antes de ser herói, como ele meio que não está mudando muito ao longo da história. Porque o All Might escolheu o Deco porque ele já sabia, ele sentiu no Deco, ó, esse moleque, esse Midoriya, ele foi salvar alguém sem ter nenhum poder. Ele não depende de poderes. Então agora eu vou passar o poder máximo pra ele porque ele é digno disso. Ele não é alguém que vai subir a cabeça, que vai acumular com outras coisas, que já tinha uma... Não. Ele tem o instinto puro do heroísmo. Só que isso acaba sendo um problema pra história por conta do fato de que boa parte de My Hero Academia mangá ser uma discussão do que é ser herói. Então você tem muitos pontos de vista do que é ser herói, tanto da parte dos heróis quanto da parte dos vilões. Tem aquele grande, por exemplo, naquela luta do Deco com o Bakugou, nesse trecho que eu tô falando nesse podcast, que o All Might fala sobre a diferença entre vencer e salvar. E o Bakugou pegou a parte do All Might que é o instinto da vitória. O Bakugou o Bakugou é muito mais um lutador de MMA do que um super-herói. Ele é um cara que tem muita técnica, muita força e ele quer vencer. O Deco é um bombeiro. O Deco, na nossa romantização do que é um bombeiro. O Deco é um bombeiro, ele é um cara que vive para doar-se para os outros. Mas boa parte das discussões de My Hero Academia tendem a chegar à conclusão de que o verdadeiro heroísmo é esse. Então, de certa forma, o personagem principal da história já tem uma conclusão para o grande debate da história antes da história começar. E isso é esquisito, porque eu termino esse arco tem várias discussões, tem aquele clímax dramático com o Mirio, e eu termino esse arco e penso, mas eu acho que o Deco não tirou nada disso aqui. Porque o grande arco do Deco não é como se o Deco não tivesse nenhum conflito interno. O Deco tem um conflito interno. Tem um conflito interno muito claro. Mas o conflito interno do Deco é ele sentir-se ou não digno do One for All e do legado do All Might. E ele tá eternamente em dúvida. É ele tentando domar esse poder, ele tentando entender esse poder, ele tentando trilhar o caminho do All Might, ele tentando entender se ele tem que trilhar o caminho do All Might ou não. Que esse também é um conflito nesse momento, que é tipo, eu tô tentando imitar ele, talvez eu devesse fazer uma coisa diferente. Aí ele resolve o quê? Dar chutes em vez de socos. Ah! Eu acho legal, eu acho da hora. A técnica dele de chutão é legal. E é ele tentando ver se ele é digno de ter dado esse poder. E aí, quando chega o Mirio tem esse, mais ainda, né? Esse gatilho desse conflito, que é, caramba, obviamente esse moleque merecia esse poder e não eu. Só que o grande debate da história parece que passa direto pelo Deco, sabe? Atravessa o personagem principal, porque o personagem principal já tem a conclusão final. Então sei lá, sabe?
Esse arco eu continuo gostando de My Hero Academia, mas esse é um arco que colocou um asterisco que não tinha antes, uma pulguinha atrás da orelha que não tinha antes pra mim. Sabe? De tipo, eu gosto um pouco menos agora de My Hero Academia. Eu não sei se essa impressão vai mudar, se vai evoluir, se vai ficar cada vez pior, se de repente eu vou esquecer isso na próxima gravação, o que é muito possível que eu esqueça. Assim que eu terminar essa gravação e colocar esse vídeo pra subir no OneDrive pro Gil pegar e editar, abraço pro Gil, paguem esse homem, catarse.me/kitsune_semana, ou membros do canal, sejam um membro do canal, pra gente ter dinheiro e eu pagar o Gil. Assim que eu subir esse arquivo pra ele, eu vou esquecer tudo que eu falei aqui, isso é comum de acontecer. Mas esse asterisco existe agora, no meu coração. Ficamos por aqui com este Kitsune da semana. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Eu quero saber a sua opinião. Sua opinião você pode colocar aqui nos comentários. Eu também quero que você se torne um membro, porque aí você ajuda nós. E você tem esse vídeo adiantado. Quem é membro, nós já temos membros, muito obrigado a todo mundo que é membro, recebeu esse vídeo 4 dias antes de você que está assistindo que não é membro. E aí? Posso fazer nada? Eu não posso fazer nada. Muito obrigado a quem já é membro, muito obrigado a quem já é apoiador no Catarse. E se você não é, você será bem-vindo. Se você não quer ser, não tem problema, Deus te abençoe do mesmo jeito. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá like no vídeo e se inscreve no canal. Beleza? Falou.